Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma live hoje importantíssima aí, com um assunto bem interessante, que é pouco falado, né? Mas hoje nós vamos falar da importância desse assunto. Essa é uma live que vai ficar gravada, tá? Para quem está entrando agora, o assunto hoje nós vamos falar da língua estrangeira, tá? Vamos falar sobre o inglês hoje, a importância do inglês em todas as áreas, no empreendedorismo, na nossa vida pessoal, para tudo, tá? Hoje a gente tem uma convidada aí bem especial, perita no assunto aí, né? A professora Clarice, e ela vai falar um pouco para nós sobre a importância da língua estrangeira, do inglês, como ela começou, vai falar um pouco da história dela para nós aí, e convido todos aí para participar, fazer perguntas também, me ajudar a fazer perguntas, tirar o máximo dela aí, que tenho certeza que ela tem muito conhecimento para nos passar aí. Tá, pessoal? Esperar ela entrar agora na live e vamos começar aí. Vamos esperar ela entrar, que quando ela não entra. Tá, pessoal? E ontem nós estávamos conversando sobre a importância, né, dessa língua aí, ó. A importância do estudo, como a gente sempre fala nas nossas lives, né? E também, vamos dar aqui. Olá, boa noite. Alô, Olá, boa noite, Clarice. Tá boa escutando noite. direito? Agora sim, estava travado para mim, mas É, agora eu tô escutando bem. tá bem. Uhum. Boa noite, Clarice. Boa noite a todos que estão entrando aí. Clarice estava falando pro pessoal aqui, né? Primeiramente, prazer ter como convidada aqui. Falei um pouco pro pessoal sobre a importância, né, do nosso assunto hoje, um assunto, cara, vamos dizer, novo, bem pouco falado, né, mas não menos importante. E como a gente vem conversando aí, não dão valor, mas a importância que é o inglês, né? Vou deixar de se apresentar primeiro aí, falar um pouco pro pessoal aí, deixar de se apresentar. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas, né? Porque a nossa live era para ter saído na terça-feira e acabou que não conseguimos, por motivos meus, de Wi-Fi, enfim, questões de temporal aqui na cidade. Então, eu já peço desculpas antecipadamente para ti, para os teus seguidores, para os meus seguidores, enfim. E agradeço mais uma vez o convite. Fiquei muito feliz de receber esse convite, de ter esse reconhecimento pelo meu trabalho como professora. Fico muito grata pela tua visão, muito boa, assim, com relação à educação, né, seja ela qual for. Então, muito obrigada. E, em primeiro lugar, o meu nome é Clarice Garim, eu sou professora de inglês e de filosofia. Também caminho em outras áreas, sou técnica em recursos humanos, sou gestora pública, graduada em gestão pública, e também sou administradora, sou pesquisadora aí do campo da administração na parte de relações étnico-raciais dentro das organizações, a Top. diversidade das etnias. É algo que me chama bastante atenção e tudo mais, então meu TCC de conclusão de graduação foi a respeito desse tema que eu abraço eternamente até o fim da minha vida, esse tipo de pesquisa. E, e muito obrigada mais uma vez pelo convite. Rapaz, eu que agradeço aí, a gente tem que tá buscando sempre somar aí pro pessoal, a gente convida o pessoal também até para eles fazerem perguntas aí, me ajudar a tirar o máximo de Isso. ti, porque é um assunto de extrema importância. Ontem, inclusive, estava fazendo curso aqui e aos poucos tu vai entendendo, né? Tu vai clareando as ideias ali, tu vê a importância e como a gente está atrasado. Eu mesmo me cobro muito, Uhum. eu sei que falta muito para mim ainda e busco todos os dias estudar e aprender cada vez mais. E ontem falou muito sobre isso aí, mas eu vou deixar tu falar um pouco também. E o inglês hoje é algo assim, ó, que eu acredito que é bem pouco falado e bem pouco, a carga horária dele no ensino médio fundamental é a mínima, né? Eu acho que teria que aumentar isso aí
Gostaria que tu falasse um pouco para nós o que tu acha sobre isso aí. Primeiro que tu falasse um pouco a importância do inglês, né? Uhum. Perfeito, então, assim, a importância do inglês eu sei por vivência, né? Eu acredito que muitas pessoas perguntam, por causa que, qual a idade certa para se começar a estudar inglês? A idade que tu quiser, a idade que tu te sentir preparado, né? É óbvio que quanto antes, melhor, né? Quanto mais jovem, melhor, quanto mais criança, melhor, né? Tem crianças que são alfabetizadas em algumas escolas privilegiadas em 2, 3 idiomas, né? Então, eu acredito que seja muito importante essa questão da linguagem, assim. E o inglês, ele tem muito essa missão de conectar as pessoas. Essa é a visão do inglês, ele é uma conexão. Ele é um mundo que se conecta com um idioma só. Porque tu tá sendo Caxias em falar isso, porque tu trabalha com isso. Não. O idioma é realmente o mais falado do mundo, tá? É a primeira língua. Só perde para o japonês, se eu não me engano, que é o segundo o idioma mais falado do mundo, porque nós sabemos, né, que a China, o Japão, enfim, todos eles são globalizados, né? Mas o inglês, em qualquer parte do mundo que tu vá, sempre vai ter uma pessoa, né, que vai saber falar o idioma e vai conseguir se conectar contigo. Vai ser muito raro uma pessoa que não saiba, tá? Tá se Em travando um primeiro pouco. lugar, eu acredito... E agora? Melhorou? Tá conseguindo me ouvir melhor agora? Agora sim. Tá parando. Agora bem. Tá, perfeito. Então, quer dizer, assim, que o inglês, assim, ele foi um divisor de águas na minha vida. Por que que eu gosto de falar isso? Porque eu comecei a fazer inglês quando eu tinha 8 anos de idade, né? Então, em seguida que eu comecei a fazer colégio, ser alfabetizada ali, a minha mãe já me colocou num curso paralelo, né, do inglês, que, como tu disse, né, na escola não é tão explorado, tem pouca carga horária, não é tão conectado com a parte de gramática, escrita, com a parte do listening, que é a escuta, do speaking, que é a fala. Então é muito pouco cobrado, né? Porque ele tem essa divisória com o espanhol também aqui no Brasil, né? Então eu acredito assim que quando a gente fala muito a respeito de idiomas, a gente tem que falar a respeito de inglês, né? Então eu comecei o curso quando eu tinha 8 anos. Aí quando eu tinha 13 para 14 anos, eu acho, eu parei porque eu não gostava. Eu não gostava. Eu fui obrigada no começo, né? Porque a minha mãe sempre gostou de inglês. Então, ela tinha esse sonho de que um dia eu falasse inglês. Então, quando ela chegava lá no curso que eu fazia, ela chegava e perguntava assim, será que nessa festa de fim de ano a Clarice vai cantar inglês? E a professora dizia, não, ela recém está aprendendo o alfabeto, as cores, estamos indo devagar, trabalhando devagar. É porque eu queria que ela cantasse inglês, né? Eu queria muito que ela cantasse inglês. Então, minha mãe foi muito fã de Freddie Mercury, Beatles, enfim. Então, ela queria muito saber o que eles diziam, achava bonito. E quando ela me colocou, eu era muito pequena, não valorizava, digamos assim, tanto a importância, né? Então, hoje em dia, aí com 13 anos, como eu estava tirando muitas notas, assim, abaixo da média, não estava me esforçando ali, dando o meu melhor e tudo mais. Ela pegou e disse assim, olha, Clarice, cansei, não vai dar mais, o meu dinheiro não dá em árvore, né, porque minha mãe me criou sozinha e tudo mais, com a ajuda dos meus avós, e ela pegou e disse assim, meu dinheiro não dá mais para pagar uma coisa que tu não vai querer usar. Então, se tu não quer, tu não quer? Não, não quero. Aí eu parei de fazer inglês com 13 anos. Aí quando eu tinha 16 anos, eu virei muito fã daquela série, que acho que é do teu tempo também, que acho que a gente não tem muita diferença de idade, da série Crepúsculo. Então eu amava muito o Edward, eu queria conversar com o Edward, eu queria conhecer o Edward. Então virou aquele problema assim que eu preciso falar, preciso entender o que ele tá falando, é necessário para mim. Aí eu disse pra minha mãe, eu quero voltar a fazer inglês. E a minha mãe disse assim, tu vai estudar, né? Tu vai estudar para as provas, tu vai ler os livros, tu vai fazer tudo certinho, né? Vou sim. Aí eu comecei a deslanchar. Aí eu fui até os meus 21 anos, só tirando A e B, A e B, A e B. E aí, quando eu fiz 21 anos, quando tu termina, né, alguns cursos, tu tem o direito de fazer a prova internacional, né? Que é a prova, no caso, que essa escola proporcionava que eu fazia, era de Cambridge, né? Do nivelamento básico de CAT, que é Key English Word. Key English Test, desculpa, que é o CAT, né? E aí dá uma noção, assim, do básico para tu conseguir se comunicar, as pessoas te entenderem, tu entender as pessoas, mas é o básico, assim, não é avançado, né? É o básico, assim, que tu consiga na comunicação da língua inglesa. Aí eu fui, prestei o teste e passei. E aí, depois disso, eu já fui fazer faculdade, entendeu? Aí, eu já, dos 21 anos... tu tá travando pra mim, no caso, agora.
Agora sim, tu destravou pra mim aqui, mas tu tava travando pra mim. É, pra mim tava Deu travando. agora? Tá bem, agora deu. Tá, perfeito. Aí quando eu tinha 21 anos, eu já terminei o inglês ali e já comecei a fazer faculdade. Daí eu já comecei a fazer o técnico em recursos humanos, que eu me formei com 25 anos. Daí eu já fazia junto gestão pública, aí um ano, acho que 3 anos depois me formei em gestão pública, e depois agora, em seguida, em 2021, me formei em administração. Aí já fiz a pós em filosofia, que recentemente terminei, e ano passado eu formei na pós de inglês. Aí quando eu comecei a fazer a pós de inglês, foi aí que eu entendi realmente, né, a importância da metodologia, né, da língua inglesa para esses patamares, assim, da educação que a gente trabalha, né. Eu comecei a dar aula, assim, clandestinamente, digamos assim, ou seja, sem formação mesmo, foi com 22 anos. Aí com 22 anos, em seguida que eu formei, eu gosto de dizer que eu não escolhi ser professora, a profissão que me escolheu, porque eu não saberia hoje dar aula se eu não tivesse tido a vivência de dar aula, né? Aí com 22 anos eu tenho uma afilhada, né? E ela estava no ensino médio. E daí na época ela pegou e disse assim: "Olha, tem uma amiga minha que não tá sabendo muito bem, não vai passar inglês". Tipo, isso era outubro mais ou menos. E ela pegou e disse assim: "Ela não vai passar no inglês. Ela tá desesperada e tudo mais, tá procurando uma professora". E aí a minha mãe pegou e disse assim: "Cláudia, por que tu não tenta dar aula pra ela? Vai, tenta lá com os materiais que ela tem e tudo mais". Eu digo: "Eu não, nada a ver, não vou conseguir passar nada pra menina, que é isso. Eu entendo pra mim, não entendo pros outros". Então a minha mãe tenta, pelo menos. Aí quando eu comecei a tentar, aí eu trabalhei com os materiais, os livros, né, que ela tinha do colégio, comecei a trabalhar com ela. Ela fez o primeiro ano comigo, passou, o segundo passou, terceiro ano passou também, quando foi prestar Enem fez comigo e passou também. Aí entrou pra faculdade lá. E aí foi a primeira aluna, assim, que eu tive, digamos assim. Dali eu já comecei a dizer, não, mas é isso que eu quero mesmo. Eu quero dar aula, eu quero explicar para as pessoas, eu quero passar esse conhecimento adiante, seja da forma que for, né? E daí esse bichinho mordeu e tô mordida até hoje, e é isso que eu quero para minha vida, assim, ajudar as pessoas Pegou através da confiança. educação. Sim, aí tu vai pegando confiança, entendeu? Vem um aluno, vem outro. Recentemente eu estava dando aula num projeto aqui da universidade daqui da Unipampa, né? Tava dando aula no Pampiano, e é um projeto social, né, super importante, né, promovido pela Unipampa, onde proporciona que pessoas de baixa renda, né, consigam acessar aulas, digamos, um cursinho assim, né, para o Enem, para que elas consigam se inserir no Enem. E daí eu fui professora de inglês do projeto, assim, tive quase 40 alunos virtuais, né, via Google Sim. Meet e tudo mais, mas foi a maior experiência que eu tive, assim, com quantidades de alunos, assim. E foi muito especial, muitos alunos meus gabaritaram lá, tá até nos meus stories ali, nos destaques, gabaritaram a prova de inglês, fiquei muito feliz, muito mesmo, porque eu acho que é isso, né, a gente quer passar o melhor sempre. Com certeza. É que nem nas nossas lives, que a gente quer passar para as pessoas, tipo, o conhecimento que a gente vive também, né? Cara, isso do inglês foi bem bacana, porque tipo, a gente fala sempre nas nossas lives sobre empreendedorismo, sobre crescimento, sobre sair da zona de conforto, sobre buscar o conhecimento, né? Em todas as áreas, né? E para te querer crescer como pessoa, como ser humano, tu tem que buscar conhecimento. E o inglês foi bom você falar nisso aí, porque tipo, foi algo até contramão, porque a gente estava focando no negócio e surgiu o inglês, só que sem saber, o inglês é muito importante para tudo que tu queira fazer. Como às vezes tu não tem pensamento, tipo, que nem eu falo para as pessoas, tu pode pensar, ou tu pensa pequeno, ou tu pensa grande. É o mesmo trabalho, tu que escolhe o que tu quer pensar, entendeu? Eu sempre falo, a gente tem que pensar grande, e muitas vezes, tipo, os empreendedores, todas as pessoas, elas nunca pensam em viajar pro estrangeiro, nunca pensam, tipo, né, que tem que ter o básico ali, né, que nem a gente fala, se comunicar, imagina tu ir pro, tipo, pro outro país ali, tu não saber se comunicar o básico, entendeu? Tu depender das outras pessoas. E, tipo, ninguém fala sobre isso, que nem tu falou. No ensino médio, a gente só aprende o verbo to be ali, que é o básico do básico. Gostaria E eu acho estar. que, tu não consegue se comunicar nada com aquilo ali. E eu acho que, tipo, tinha que aumentar a carga horária, mas não sei como é que vai a situação aí. Eu acho que, não sei o que tu me diz, o que tu acha sobre isso aí, tu sabe se tem algum projeto pensando nisso, visando aumentar a carga horária no ensino médio fundamental, ou não acho que não tem nenhum projeto para isso, né?
No momento, não. Pelo contrário, a gente está vivendo um desmonte da nossa educação pública gratuita e de qualidade, né? No Tanto que eu, todo, como né? professora de filosofia, né, também sou contra o desmonte da filosofia dentro da educação, que querem tirar a matéria de filosofia ou reduzi-la a menos do que uma vez por semana, né? Então, estão proibindo as pessoas de pensar diferente, de questionar, de se colocar no lugar, de pesquisar, né, porque o trabalho de filosofia é algo muito de pesquisa, né, de escrita e leitura. Então, eu acho que a gente está sofrendo esse desmonte aí para ser colocada uma outra educação, que é a educação financeira, né, que agora estão visando essa parte da matemática, dos cursos e tudo mais, não querendo ofender o Johnny, que é educador financeiro, aí, nem outros educadores, mas acho tão importante quanto, mas acho que excluindo uma e deixando a outra, acho que não é a solução. Eu acho que para aquela pessoa saber se educar financeiramente, saber quanto está gastando, ela tem que saber o quanto ela está ganhando e por que ela está ganhando aquele valor. E se ela pode ganhar mais, por que não lutar por direitos, né? Direitos, deveres, obrigações. Então, a gente está sofrendo esse desmonte, infelizmente, né? Essa castração aí de professores, de matérias, e não vejo, assim, no ensino médio, no ensino fundamental, que eles abram portas para um outro idioma, até porque quem aprende línguas, né, chega mais longe. E eu acho que não é o objetivo desse governo atual. É que assim, até um pouco, a nossa live é aberta, né, para todo mundo. A gente não é dono da verdade, a gente está aqui até para aprender um com o outro e aprender com quem queira nos ensinar, aí, porque a gente tem Com ensinado. certeza. Assim, nosso estudo, a nossa educação, eu acho que ela é muito limitada, ela é muito... Até teve, um amigo meu estava sabendo que ia ter recurso para ter administração, né, para ter finanças, sobre essas coisas aí. Mas nem falando sobre política, mas assim, ó, jamais eles vão querer tirar. A gente é refém do sistema, né? É como tu disse, uma Uhum. pessoa que tenha conhecimento, o mínimo do conhecimento, que a gente falou, que busque inglês, qualquer coisa que busque um pouquinho mais conhecimento, ele já vira uma pessoa, vamos supor, perigosa, porque ele já abre a mente dele, né? Ele pode levar pessoas com eles, porque pro lado bom, entendeu? E eu acho que a nossa educação deixa muito a desejar, até para outros países aí, né? Tu vê. E desenvolvimento, e aqui no Brasil é muito precária essa parte aí, né? Mas a gente fica na torcida aí que possa melhorar, que a gente possa trazer pessoas aí, que a gente possa se unir cada vez mais, até para passar o conhecimento, dar outra ideia, isso para tudo, para crescer como pessoa, no empreendedorismo. Às vezes as pessoas têm medo de começar um negócio novo porque não tem tanto conhecimento, e às vezes por medo deixa de fazer uma coisa ali, sendo que ela pode buscar conhecimento e começar seu negócio próprio, que nem inglês. Cara, inglês, tipo, as pessoas hoje, até depois tu fala, se você estudar aula particular, eu acho que também, né, é para divulgar um pouco do Uhum. teu trabalho aí, que eu acho que é muito importante. Eu mesmo, os meus filhos, eu quero que façam inglês. Eu quero que eles comecem tendo aquilo que eu não tive, né? Para começar, como eu disse, eu comecei há pouco tempo a cair na real, né? A buscar conhecimento, Uhum. né? Porque antes a gente só fazia o básico ali para passar, né? Era uma matação de tempo, na verdade, aquilo ali. E hoje a gente entende que a gente tem que buscar conhecimento. A gente tem que buscar cada vez mais, como eu te disse, eu me cobro muito, porque hoje eu não estou longe, né? A gente tem muita coisa para aprender e todos os dias a gente aprende e, como diz, né? A gente vai morrer sem aprender tudo. E eu acho que uma das coisas que eu vou começar com meus filhos é o inglês, eu vou ensinar outras coisas também, que nem finanças, essas coisas importantes, né? E eu já quero começar cedo com eles, porque é a melhor idade para eles começar, né? Como tu disse, tu mesmo começou com 8 anos. Eu acho que é a melhor Uhum. idade porque eles estão mais abertos para aprender também, né? Não são tão refém do sistema. Aí é onde entra os Né, eu pais, né? acho assim que eu acho que quanto antes melhora, mas eu falo isso assim de um papel, digamos assim, que eu tive uma pessoa que teve visão, que foi a minha mãe, né? Mas também teve muito sacrifício, sabe? Porque sempre fui, gosto de dizer que sempre fui pobre, né? Então ela como Tá se travando de novo. mãe Não foi eu? sozinha, né? Oi? Deu uma Está travada de novo. escutando novamente? Deu? Ah, muito obrigado, professor William. Muito obrigado pelo carinho, é um prazer tê-lo aqui, viu? Muito obrigado pelo carinho. E, e acabou que a minha mãe sempre lutou muito, né, para me colocar
me manter nesse curso de inglês e tudo mais por todo esse tempo. Então, eu gosto de dizer que falo de uma posição privilegiada, digamos assim, né? Não são todas as pessoas que têm condições de pagar um curso de inglês, que a gente sabe que sempre foi caro e sempre vai ser, né? Então, a gente tem que o que fazer? Fazer com que seja algo público, que todos tenham acesso a um mesmo determinado modelo de educação, que é coisa que, infelizmente, ainda não acontece no nosso país, né? Todos ocupando os mesmos lugares para terem as mesmas oportunidades para chegarem dos mesmos lugares. Então, é algo que ainda não se tem no Brasil. Mas, assim, tu, como outras pessoas que têm condições de pagar um curso de inglês, mesmo que seja com todo esforço lá, né, e tudo mais. A minha mãe pagou com todo esforço lá dela, vendia panetone, enfim, outras coisas para fora para conseguir pagar o meu estudo, para saber que eu ia precisar disso hoje, amanhã, é uma questão visionária, ao meu ver, sabe? Exatamente. Então, vocês tendo a oportunidade de fazer isso, por favor, façam, né? É de suma importância que os seus filhos aprendam desde pequenos. Não só inglês, mas se vocês quiserem, tem que ver também o que a criança gosta, né? Se gosta de outro idioma, de repente, se interessa por francês, se interessa por italiano. Mas eu sou muito aberta a todos os idiomas, acho que todos eles são importantes. Mas o inglês é a chave para te abrir qualquer porta. Hoje, amanhã, teu filho vai trabalhar numa empresa, numa multinacional, né? Eles vão pedir teste de nivelamento básico para ele. Se ele não passar no teste de nivelamento básico, ele não vai ir. Se o teu filho for trabalhar numa Petrobras, também não vai entrar, porque ele tem teste de nivelamento básico. Então, o inglês, ele abre portas nesse sentido, entendeu? Não é só para ver séries e filmes. Claro que vai ter dar uma emancipação, né? Eu não vou precisar ler a legenda, ou eu vou ficar com muito pouco acesso à legenda, por causa que eu consigo entender mais o que eles estão falando. Também abre portas para viagens, né? Pessoas que queiram viajar ao redor do mundo, conhecer o mundo. O inglês é a chave. Se tu não fala inglês, não consegue se comunicar ou se comunica muito pouco, né? E também por questões de meios acadêmicos, né? Como eu te comentei aquele dia, com relações a mestrado, doutorado e pós-doutorado, eles exigem que as pessoas falem inglês, tá? Então, antes de tu entrar no mestrado ali, quando passa pela parte da seleção, eles vão pedir um teste de nivelamento para saber o quanto tu consegue chegar do inglês. Se tu chega muito pouco, tu já não passa, entendeu? Porque tu vai ter alguns acessos a alguns artigos e algumas outras plataformas de sites que vão te exigir uma pesquisa que não seja traduzida do inglês para o português. Então, tu vai ter que ler no inglês, né? Então, é muito necessário que tu saiba tratar o idioma e entender, no mínimo, se comunicar com ele, né? Então, eu acho que... Claro, como tu falou da tua mãe, de ser visionária, exatamente, tipo, é que as pessoas, elas não pensam lá no futuro, é que, tipo, hoje tu tá educando teu filho, primeiramente tu tem que procurar tirar ele do sistema, né? O sistema que a gente fala é o sistema educacional, o sistema, né? Falando, não levando pra esse lado. Mas, tipo, pensando lá no futuro, o que ele pode querer lá no futuro hoje, tá? Ele tem 8, meu filho mesmo tem 8 anos, a minha pequena, minhas filhas têm menos, mas tu já tem que pensar o que eles podem passar lá na frente. Então, o mínimo que a gente pode passar para eles é o conhecimento. Dar o melhor para eles, tipo, pagar um inglês, pagar um curso de finanças, ensinar eles... Uma coisa que não ensina na nossa educação é as pessoas a lidar com dinheiro, né? Porque a maioria do brasileiro aí, porcentagem, não sei, mas é uma grande porcentagem, é endividada. Porque na escola tu não aprende a lidar com dinheiro, né? Tu não aprende a ter teu próprio dinheiro, tu não tem educação financeira, né? Então, é por isso que a maioria das pessoas estão aí endividadas, porque elas estão no sistema. Aí depende, onde que o pessoal lá em cima lá se prevalece até para pegar votos e coisa, mas enfim, tu tem que pensar com teu filho que lá na frente ele vai querer trabalhar em alguma empresa multinacional, né? Aí quando vê, até ele pode vir te cobrar, entendeu? Quando vê teu filho tá lá com 27, 30 anos lá e perde uma oportunidade na multinacional porque ele não tem inglês, como eu disse. Vai mudando e o nível vai aumentando, né? Tu, tipo, cada ano que passa, vai aumentando o nível. Tu tem que se especializar cada vez mais, tu tem que buscar cada vez mais para te não ficar para trás, entendeu? E aí, essa parte do inglês que tu falou aí é importantíssima, sabe? E eu até pensava nisso. Aí a gente conversando, me abriu mais a cabeça. Eu ando no curso, aí parece que começa a conectar tudo. Aí eu ando no curso. Aí eu vi a Paula de Abreu e o Wendel Carvalho, né? Uma live deles.
E ela falando muito, usando muito inglês, falando dos livros dela, tudo. Ela falou que tem muito... esses top líderes, os mentores deles são muito estrangeiros, né? Como Tony Robbins, esses caras aí. Eles já vão buscar lá, porque eles sempre estão buscando patamares acima deles, né? E com certeza aqui no Brasil, a não ser eles são os top, eles vão buscar os americanos lá, que são os top linhas, são os caras... Né? E para isso, como é que tu vai entender? Que nem tu disse, imagina, eu vou no Tony Robbins mesmo, aí eu vou ter que precisar de legenda, e a legenda nem sempre é 100%, né? Que tem uma interpretação, tudo e tal. Aí tu vai depender de terceiros para te ver. Imagina tu poder entender o que ele tá falando, ou tu ir ao vivo lá, presencial, tu poder fazer um intercâmbio, tu poder ir lá e aprender diretamente com eles, né? Isso aí seria sensacional. E começou a me abrir a cabeça, como te digo, a gente tá muito atrás, né? A gente precisa de muita coisa, e meu próximo passo é saber um pouco mais sobre inglês. Depois a gente vai conversar no particular sobre isso aí. Ah, por favor, marquem uma aula comigo, gente. Eu Com sou certeza. professora de inglês, viu? De níveis iniciais, intermediários. Já vou vender aqui meu nomezinho, né? Eu sou professora de inglês dos níveis iniciais e intermediários, então eu tenho dinâmica para ensinar tanto criança, da idade dos filhos do Wagner, 8, 10, 15 anos, até 15 anos, e depois também adolescentes e adultos. Então, eu dou aula para todos, já dei aula para crianças pequenas, de 8, 9, 10 anos, e dei aula para adultos de mais de 50 anos. Então, não percam a oportunidade de saber inglês, de entender um pouco mais o idioma, porque realmente é de suma importância. Por exemplo, o Wagner, que está caminhando por esse mundo dos negócios, assim como o Johnny, que é outro parceiro nosso amigo, né? Eles fizeram um curso na Dale Carnegie, então o nome já diz, né? Dale Carnegie, né? Então, o cara é americano, viveu lá no Arizona, sei lá onde. Então, uma vez eu tentei me inscrever, porém não tive condições, né? E uma vez eu fui lá ler que ele tem uma escola da Dale aqui em Porto Alegre, né? Que eles vêm uma vez por ano dar um curso aqui aqui em Porto Alegre, aqui perto de Gramado ali. E daí eles iam dar o curso ali. E aí era um valor exorbitante, enfim, Dale Carnegie, né? Lógico, muito caro. E aí eles perguntavam ali, quando tu ia preencher, né? Eles perguntavam se tu ia precisar de tradução ou não. E aí, quando tu colocava que não, eles davam um desconto para a pessoa. Ou seja, a pessoa já não ia precisar da tradução, entendeu? Aí eu já ia marcar não ali, já ia ganhar um descontinho, né? Então, eu acredito que ajuda até nos pequenos detalhes, né? Porque tu não precisar de uma tradução, tu escutar totalmente o áudio, entender, concordar e ainda dizer assim, poxa, eu queria bater um papo com esse cara aqui que é professor da Dale Carnegie e eu consigo falar, eu consigo me aproximar da realidade dele, sabe? Isso é fascinante. À medida que tu vai andando no idioma, que tu vai conhecendo, que tu vai sabendo do que se trata, tu entende que não é uma língua comercial, como todo mundo fala. Ah, é por dinheiro que a Clarice está fazendo, é por dinheiro que ela está vendendo, é porque é uma língua comercial e não sei o quê. Não, é uma língua internacional. Eu sempre gosto de dizer isso. Porque ela relaciona todas as pessoas em um idioma só, né? Antigamente, quando a gente tinha essas rotas de comércio, por isso que veio essa palavra que em inglês virou uma língua comercial, porque tinham as rotas de comércio que vinham por mar, enfim, e os comerciantes eles sempre eram ingleses. Então acabou que por aí foi que virou uma língua internacional. Então para ti te comunicar, se tu queria comprar, se tu quer comprar um arroz, se tu quer comprar um feijão, tu vai ter que te comunicar com um vendedor que fala inglês. Vire-se. Não interessa se tu fala espanhol ou não. O cara fala inglês, tu quer comprar, tu vai ter que saber te comunicar. Então, quer dizer que tudo tem um preço, né? Ou então tu vai ter que andar com um tradutor do teu lado ali, o cara dizendo, ele falou tal coisa. Eu ia desconfiar, entendeu? Porque eu sou muito desconfiada como pessoa, mas eu ia desconfiar, assim, se ele tá traduzindo certo pra mim, sabe? Então, para não ter esse tipo de situação, eu aconselho vocês a fazerem cursos de inglês, né? Principalmente aulas particulares, se quiserem comigo, por favor, me chamem no direct do Instagram. Não, e a gente tem que fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes, né? E a gente tem que sempre buscar mais e o inglês aí, olha, é muito importante para quem quer crescer nos negócios, para quem quer crescer em tudo. Às vezes tem para te fazer uma viagem de férias. As pessoas às vezes querem fazer uma viagem e tu tem que ter o mínimo ali para te se comunicar. Né? Que nem tu disse, aí tem que ter um tradutor, aí imagina tu vai para o estrangeiro, aí
claro que não é Brasil, né? Mas tu vai para um cara ali para chega aqui, imagina no Rio, um tradutor no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Mas tu vai depender do cara, tu não sabe se ele tá te falando a verdade, aí tu já fica desconfiado, que nem tu falou. É bom isso aí. Eu indico também, até porque eu vou começar a procurar aí, depois a gente vai trocar uma ideia no particular. E como eu disse, né, a gente tem que fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes, né? Se tu segue fazendo a mesma coisa, teus resultados vão ser os mesmos. Então não tem como tu estar reclamando da, dos teus resultados, tu não faz nada diferente. E como a gente fala, E tem várias palavras ali também no mundo dos negócios, né? Que eles dizem, nossa, fulana de tal lá nas aulas que tu deve assistir aí do mundo não, dos negócios, de marketing digital, eles dizem assim, ai, por causa que me deu um insight agora. Ah, o que é insight, meu? Vai lá no Google Tradutor, né? Ou então, essa é a chave do negócio. Essa Word aqui, aí a pessoa fala Word, o que é Word? Aí tu fica, o que é Word? Né? Aí fica pensando ali, aí tu já parou de prestar atenção no que ele tá falando, não absorveu o conteúdo porque tu te paralisou no inglês. Não entendeu as palavras que eles falam, entendeu? Então isso paralisa muitas vezes. Exatamente. Então tem muitas palavras que eles usam nos negócios, que é insight, word, mindset, que nem aquele livro que eu comentei contigo que tu estava lendo. Mindset, o que é mind? Mind é mente, cérebro, né? Então já tinha um cérebro ali na capa, se eu não me engano, daquele livro que tu estava lendo, então já deu a dica ali. Então, o que é feeling? Ah, porque o Wagner tem feeling para os negócios. Ah, o que será? Será que é bom esse que eu tenho, hein, Clarice? Aí vou eu lá trazer, sim, Wagner, sim, isso é bom. Aí, né, então, o feeling é sentimento, é sentir que a coisa tá rolando. Então ele tem feeling para os negócios, ele tem sentimento, ele tá ligado, ele sabe. Então, tem várias palavras, então, hoje em dia, é só ver pela rede social que a gente tá usando, né? É Instagram, é Facebook, é WhatsApp, né? Então, já vem tudo com inglês, né? Então, várias atividades nossas cada vez mais estão relacionadas a esses tipos de linguagem muito mais dinâmicos, né? Eu acho que às vezes as pessoas usam até de uma forma muito desnecessária, assim, que é óbvio que tem gente que extrapola, né? Tem alguns famosos, né, principalmente, que gostam de usar palavras difíceis para confundir, né? Ou então para dizer, viu, tu não sabe, né? Mas era para saber, tem obrigação de saber. Então, ninguém tem obrigação de saber nada, viu, gente? Porque a gente sabe muito bem a situação do nosso país, nós não temos um segundo idioma, nós não temos uma educação pública gratuita e de qualidade, então ninguém é obrigado a saber nada. Mas é como o Wagner disse, a gente tem que buscar também, a gente tem que ir atrás. Se a gente não for atrás, a gente fica estagnado. Então, acho importante que as pessoas também busquem saber algum tipo de idioma, seja ele qual for. Nem o nosso português é bem falado, né? Tipo, com base que tu tem ali, se não procurar, se não praticar leitura, e mesmo assim os erros do português ali é gigantesco, então não tem como a gente exigir das pessoas, né? E sim buscar sempre um pouquinho a mais, sempre tu querer um pouco a mais. Porque o português, olha, é outro que é o mínimo do mínimo. É claro que é uma língua bem mais, né, complicada, coisa. É muito mais complicado que o inglês, né? Já vou dando a dica aqui. É bem pouca. Na verdade, eu acho que é o mínimo das pessoas que fala 100% certo português, né? Mas em tu querer buscar aprender todas as línguas, o próprio português, quanto mais tu lê, mais tu escrever, mais tu vai ter palavra, tu vai ter recurso, né? E o inglês é uma coisa que tu tem que buscar, o inglês, finanças, tem que buscar sempre mais, como eu falo para todo mundo, e tipo, eu indico para as pessoas e gosto de sempre apoiar eles a buscar, né? Porque as pessoas se acomodam muito, elas gostam muito da zona de conforto, né? E tipo, tá tudo muito bom para eles. Tu tá em casa, tá na zona de conforto ali, e tu tem que sair da zona de conforto, porque às vezes acontecem as coisas e as pessoas só devem reclamar, que nem eu falo, cara, não tem, reclamar não existe reclamar não vai resolver teu problema, vai ter que buscar a solução. É que nem eu digo, tem duas escolhas, ou tu reclama ou tu busca a solução, porque o problema já tá ali. Ou tu vai alimentar o problema ou tu vai resolver ele. Então, tu tem que buscar, tem que ter um pouco de conhecimento, vai ter que escolher ali, sair da zona de conforto, buscar, que nem eu digo, pegar profissionais para te ajudar. E muitas vezes as pessoas querem fazer sozinho, né? Não existe atalho, né? Mas tu tem como tu com um profissional te ensinar o caminho certo, porque às vezes tu faz uma tremenda volta, sendo que um profissional pode te dar o caminho certo. Que é no caso hoje a Clarice, como tá aí, como ela dá aula particular, vende os cursos dela, né?
Depois até vou deixar teu contato também ali para as pessoas que quiserem ter acesso também, porque é importante. Principalmente, tipo, eu não digo que está perdido, mas principalmente para os mais velhos não estão perdidos. Não tem tempo perdido, né? Enquanto há vida, não tem tempo perdido. Mas para começar com as crianças, eu quero começar, eu vou começar, mas eu já penso nos meus filhos também. E eu aconselho todo mundo já começar a ensinar o seu filho pelo caminho diferente, além do ensino fundamental e médio, né? Quem tem condições dentro de combinação de fazer uma faculdade, com certeza, mas tu já pode começar com teu filho novo ali, ensinando outras coisas, ensinando outros caminhos, principalmente, tipo, a gente já tem uma pequena experiência e tu quer que teus filhos não passem pelos caminhos errados que tu teve, né? Que os caminhos deles sejam não mais fácil, né? Mas sim, tu já sabe, vai por aqui. Mas com muito mais oportunidades, né? Claro. Apresentar as oportunidades para ele, né? Porque como tudo é escolha, mas tu pode apresentar a oportunidade para eles. Ah, meu filho, é assim, funciona assim. Busca estudar conhecimento em todas as áreas, né? Principalmente finanças, outras línguas. Eu acho que é bem por aí mesmo, como a gente estava falando. E também eu canso. Tu já tem filhos, né? Eu não tenho, nem sei se vou ter um dia. Mas assim, eu sempre brinco com a minha mãe, principalmente, eu digo assim pra ela, por causa que quando eu tiver um filho, ele já vai estar dentro da barriga e eu já vou estar falando com ele, hey baby, how are you? Não sei o quê. Tô falando inglês, que daí quando ele nascer, as primeiras palavras que ele vai dizer vai ser em inglês. Aí minha mãe pegou e disse assim, eu tô ralada então, porque eu nunca vou poder ficar com teu filho, eu não vou entender o que o Muri diz. Então quer dizer que, tipo, já começa a libertar na cabeça da criança esse tipo de educação, né? Eu acho importante quando a gente tem um filho, assim, como sou filha, né? A gente tem essa visão. Mas o interessante é, tipo, que nem a cabeça da gente pensa, que nem eu digo para as pessoas, não se limita ao teu cérebro. Imagina eu, Wagner, tô pensando assim, mas vai ser difícil pro meu filho aprender, vai ser difícil para mim aprender, tipo, que eu já tô com 30 anos ali, vai ser difícil para mim porque eu já tenho, né, um histórico, um mindset, né, a gente já tem, mas não, que nem tu falou, imagina, nasce um filho seu, imagina hoje, um exemplo, que nem tu, no caso, mas tu já fala inglês, no caso, Wagner. Aí minha esposa ficou grávida e a gente, por A e B, a gente foi para os Estados Unidos, e meu filho vai nascer lá, ou vai para a Inglaterra, qualquer lugar que a gente for. Se ele nascer, mesmo vai ter várias pessoas falando inglês, ele já vai aprender a língua automática, ou seja, não é difícil. E sim a gente que tem a cabeça bloqueada. Tudo que tu queira hoje, tipo, que nem eu, é se dedicar. Tudo tem seu esforço, claro que vai ser um pouco mais difícil, porque a gente tem os bloqueios que a gente cria, né? A gente tem nossos próprios bloqueios. Então, tu tem que primeiramente se destravar e tu querer. Tu querer e tu vai aprender, entendeu? Não, porque as pessoas usam muito assim, não tem tempo mais, eu tô muito velho, vai ser muito difícil. Cara, tudo na vida é difícil, se tu tá pensando nisso. Eu acho que tem que buscar. Eu acho que inglês é muito interessante para te começar a buscar em todas as idades, tudo aí tempo, e agora a gente tem uma professora aí, né, que tá à disposição aí, tem os horários dela, vamos deixar o contato aí para te vender. Fazer isso e ajudar o pessoal. Isso, aí. Eu acho assim que a gente não deve colocar limite nos nossos sonhos. Acho que a gente se limita muito, porque ao longo da vida eu acho que as pessoas são muito assim. Eu nunca fui, como eu costumo dizer, castrada nos meus sonhos, não. Eu sempre fui uma pessoa muito livre, né, para pensar, para dizer, para questionar. E para viver e estudar o que eu queria, né? Então, eu posso te dizer assim que não tem essa vivência. Mas tem muitas pessoas que vivem assim, limitadas, né? Pessoas que já são predestinadas, por exemplo, o Wagner botou lá na cabeça que o filho dele vai ser médico. E daí a criança pequena, ele já deu um estetoscópio para a criança lá. E daí a criança não sei, e aí a criança vai crescendo e a criança vai dizer, pai, eu não quero fazer medicina. Aí é aquele choque, né? Meu Deus, ele não vai fazer medicina, né? Mas eu quero fazer teatro. Poxa, tá ótimo. Vai fazer, vai trabalhar com cultura, com arte, com várias coisas. E tá tudo bem, né? Então, acho que às vezes a gente cria as pessoas com muito peso, assim, sobrecarregadas. Acho que as pessoas têm que irem exatamente, obrigações, entendeu? Acho que no momento que tu te sente obrigado a alguma coisa, tu não faz. Eu não me sinto obrigada a nada. Se eu me sinto obrigada, eu já não faço, entendeu? Já me trava o cérebro, eu não consigo funcionar. Eu fico paralisada. Porque eu tenho obrigação de fazer tal coisa. É uma palavra tão forte. Obrigação de estudar. Ninguém tem obrigação de estudar. Estuda quem quer, né? Porque fulano tem obrigação de entrar trabalhando. Não tem obrigação, trabalha se quer. Mas também não reclama.
né? Se não tiver determinadas coisas, se tiver passando trabalho, se tiver não sei o que, se não tiver a TV do que queria, se não tiver o acesso que queria, se não tiver as amizades que queria. Eu acho que tudo é uma questão de esforço também. É muito. Eu acho que quando a gente cria uma criança, eu acho que é 50% que o pai e a mãe dão, né, dentro dos limites deles, e 50% que a criança dá também quando virar um adulto. Então, quer dizer que 50% desse fracasso dessa criança vai depender de ti. Mas também os outros 50% do fracasso dessa criança que virou um adulto vai depender dele. Então, acho que existe uma balança aí. Acho que tem que saber conectar as pessoas. Então, acho que a gente tem que ser livre para aprender qualquer idioma, seja ele inglês, português, espanhol, francês, italiano, independente disso. Mas o inglês é fundamental mesmo. E não é porque eu falo inglês e porque eu vendo curso de inglês, que eu faço curso de inglês, que acho que seja importante. É porque realmente é. Só vocês darem um Google ali do idioma mais falado, vocês vão ver que é o inglês. E vocês vão ver que muitos famosos também, o pessoal que gosta aí dos famosos, né? Eles se comunicam em inglês também. Então já fica a dica aí pro pessoal que quiser. Então a gente não coloca limites, assim, por exemplo, que nem o Wagner falou, ai, tô com 30 anos, Clarice. Tu acha que eu vou conseguir aprender? Mas com certeza vai conseguir aprender. Não tem limite. Teu cérebro tem uma memória muito mais que um HD, entendeu? Então não precisa ficar se preocupando. E óbvio que eu digo que quanto antes melhor, porque se tu tem um filho, tu tem um sobrinho, tu tem um irmão mais novo, tu já vai pensando na ideia de colocar ele num curso ou com uma professora particular que ele aprenda e consiga se defender, né? Com o idioma. É que nem tu falou agora, tipo, dos pais querer que o filho faça medicina. O que acontece? Na maioria das vezes os pais tinham um sonho, né, de ser médico, de ser advogado, sei lá, qualquer coisa, e fracassou por A ou por B, por medo, com certeza, ou por não ter condições, mas as condições a gente cria, eu acredito que a gente cria. E como a tua mãe criou, entendeu? Pra ti fazer teu inglês. E às vezes a gente deposita, que nem a gente falou, obriga os filhos a fazer medicina, sendo que não é o que ele quer, entendeu? É que nem, tipo, a gente não tá falando para obrigar os filhos a fazer inglês, fazer uma aula de finanças, né? A gente só tá passando que, tipo, tu tem que conversar com, tipo, um filho, ensinar ele, né, o caminho da educação, o caminho, tipo, de buscar mais conhecimento. É que nem eu falo pro meu filho hoje, tipo, ele tem 8 anos, não entende muito, né, mas eu falo assim, ó, cara, quanto mais tu souber, tipo, às vezes eu falo, menos as pessoas vão ter que passar para trás, para começar, e menos tu vai sofrer, entendeu? Porque às vezes, que nem eu falo, tipo, que nem a gente usa a palavra ignorante, que as pessoas falam assim, ah, tá me ofendendo. Cara, ignorância é falta de conhecimento, entendeu? Sempre somos ignorantes em alguma coisa, não somos expertos em tudo e nunca vamos ser. Então, tipo, os pais pecam muitas vezes de meio que obrigar os filhos a fazer tal coisa. Não, tem que conversar e mostrar os caminhos para eles, né? Ensinar que, tipo, vai fazer um inglês ali, você vai ter trazer benefício daqui 5, daqui 10 anos, né? Pode ser ruim agora, tipo, cansativo, difícil, mas é que tu não sabe. Tudo que tu não sabe é difícil. Tudo que tu não faz vai te exigir um esforço maior. Tudo que tu não sabe. Claro. Então, tu vai começar do zero. Eu mesmo, eu sou técnico de enfermagem. Eu, quando comecei o técnico de enfermagem, eu não sabia nada, né? Eu jogava futebol, comecei o técnico de enfermagem, não sabia nada. Eu conhecia cabeça, braço e perna. A anatomia no começo foi um terror, sabe? Porque para mim era difícil, eu não sabia. Eu não tinha contato com aquilo. Mas o que eu fiz? Cara, eu não tinha outra escolha. Eu tinha que buscar aprender. E foi o que eu fiz. Aí passei, faz 9 anos que eu estou formado em técnico de enfermagem. Trabalhei em 8 anos em laboratório, dentro de hospitais e coisa. Cara, e tipo, é coisas que tu aprende ali com o tempo. Hoje, para mim, são coisas assim, tranquila, mas eu tô há quase 10 anos, entendeu? Lá atrás, para mim, era um bicho de sete cabeças. Mesma coisa que tu vai colocar teu filho no inglês ali. Para ele vai ser difícil no começo, mas tu que vai te explicar. Tipo, tu vai colocar, tem a nossa professora Clarice aí, que com certeza tem as habilidades ali para ensinar ele, né? Tu tem que conversar com ele, porque muitas vezes nossos filhos não querem fazer nada, não querem estudar. O meu filho mesmo não quer estudar nada. Ele só quer hoje em dia telefone, desenhos, joguinhos. E eu tô puxando ele para tirar isso. E Netflix. E eles mexem no telefone mais do que a gente, né? Sabe tudo sobre o telefone. Então, eu já estou desconectando um pouco dele e já estou trazendo um pouco ele para o estudo. Porque é essa fase, né? Que é a fase que ele tem que começar a querer. Porque senão depois vai ser só contramão para ele. Porque ele não vai querer estudar, não vai querer fazer nada, não vai querer obedecer. Entendeu? E é muito delicado isso. E não
obrigar, e sim ensinar para ele o que é importante. E é o que eu quero mostrar, daqui a pouco mais a gente vai conversar também sobre isso aí. Quero colocar ele no inglês, mas eu vou explicar para ele, que nem ele falou esse dia que queriam fazer um curso. Eu falei, filho, qualquer curso que tu queira fazer, o pai, eu dá um jeito para ti. Pode não ter condição, mas a gente dá um jeito, porque para ele é fundamental. E ainda mais ele querer. Entendeu? Aí aos poucos eu vou mostrar para ele ali que o inglês é diferente, né, que ele precisa de uma outra língua, que lá na frente ele não, tipo, a gente não sabe o amanhã. Entendeu? Tipo, né, a gente tava falando no começo da live. Quando vê daqui 10 anos ele tem uma oportunidade ali extraordinária. Bah, tu sabe falar inglês? Não. Sei o verbo to be. Se não tirarem, que nem diz, se não tirarem de ser o mínimo do mínimo que tem no inglês, né? Aí imagina, ele não vai ter nenhum recurso. Mas aí quando vê daqui 10 anos, o teu filho lá, pá, precisa de inglês, pá, ele se lembra aquele curso que eu fiz lá, ou deu continuidade, é o que me salvou, porque eu passei, vou para uma multinacional, vou viajar para qualquer lugar. Então, tu já tem que criar as oportunidades dos teus filhos hoje. Para lá, daqui 5, 10 anos, ele com certeza vai te agradecer. Então, que nem a gente conversa com meu esposo, tipo, lá na frente ele vai agradecer, porque hoje ele não sabe o que é o certo e errado. Somos nós que damos o caminho, sem obrigar. Entendeu? Imagina, eu sou técnico de enfermagem, né, eu vou ensinar meu filho, não, tem que ser técnico de enfermagem. Não, ele tem que gostar. Ele tem que ver, muitas vezes os filhos não querem, tipo, às vezes os médicos querem que os filhos virem médico. Mas muitas vezes os filhos não querem porque ele vê que o pai dele não tem tempo para ele, vive trabalhando muitas vezes e vê, opa, para aí, eu não quero viver trabalhando 24 horas, um exemplo, entendeu? Aí quando fala, meu filho, tem que ser médico, tem que fazer medicina. Não, pai, eu não quero. Eu vejo que o senhor não é feliz e eu sei que eu não vou ser feliz. É aí que tu não tem que obrigar as pessoas, não, teus filhos, né, principalmente. É aí que tu tem que dar, não, tem uma certa liberdade de escolha e tu tem que dar o caminho. Eu sempre falo, tem que dar o caminho e incentivar eles. E começando por aí. Eu acho que não é um ultimato, assim, né? Eu acredito, assim, que cada pessoa que escolhe uma profissão, todas as profissões são importantes, em primeiro lugar. Claro. Todas elas. Desde que tu ache lá o gari, se o gari não vem aqui e junta o lixo na frente da tua casa, tu fica com tudo sujo. Tudo é importante. E tu não vai limpar. Que tu vai dizer, poxa, não veio lá, que nojo, aquele gari não veio, não sei o quê. Ele é de suma importância, 100% de importância. Assim como o médico, o presidente, o advogado tem a mesma importância, cada um na sua área. O que é importante? Que todos saibam fazer alguma coisa. Todos nós temos uma habilidade, tá? E nós temos que desenvolver essas nossas habilidades. Por exemplo, eu tenho habilidade para dar aulas. Eu não sabia disso até os meus 22 anos. Descobri, tá? Porque eu estava perdida também, não sabia muito bem o que ia estudar, não sabia muito bem o que ia fazer, não gostava muito de conta, de nada, enfim. E acabou que me perdi ali, mas depois me encontrei ali e disse, não, é isso que eu quero para a vida. Então a gente tem que se apaixonar pela profissão da gente, porque é que nem um casamento, né? É até mais que um casamento. Porque se o casamento tu tá com a pessoa e não tá feliz, não é um casamento, é um arranjo. Então se tu vai, por exemplo, pro teu trabalho e tu não tá feliz ali, tu tá ou pelo dinheiro, ou pelo cargo, ou pela estabilidade, ou por aquele plano médico bom que tu tem, eu acho que não é esse o fio da coisa, entendeu? Eu acho que a gente tem que fazer tudo por prazer, com prazer, né? Porque senão a gente não vai conseguir fazer direito e não vai conseguir fazer certo também. A gente vai acabar errando em alguma coisa e aquilo vai gerar um certo transtorno. Então, quando eu penso assim que cada um tenha que aprender alguma coisa, eu acho que cada um tem a sua missão, a sua habilidade, e ela tem que ser desenvolvida, ela tem que ser investigada, eu acredito até, e até estimulada. E é isso que vocês pais fazem conosco, filhos. Vocês estimulam que a gente pense. Só para colocar no lugar assim mais ou menos do cérebro, para vocês entenderem melhor a importância do inglês, nós temos uma parte mais ou menos aqui, ó, do nosso cérebro, que foi feito para nós aprendermos um novo idioma. Então não fica pensando assim, ó, eu sei português e deu por ti. Não gosto de espanhol, não gosto de italiano, não. Tá, mas tu já começou a tentar pelo menos? Não, nunca tentei, mas de ouvir eu já não gosto. Mas tenta pelo menos, vai ver, gosta de alguma coisa e algo te chama atenção, algo assim. Então a gente já vem com essa área do cérebro para ela ser ocupada. Ela vai ser ocupada 50%, dependendo da tua intensidade com o inglês, 30%, 20% ou até mesmo 100%.
Então, ele vem para tu aprender inglês, português, espanhol, italiano, qualquer idioma. Ele foi feito para tu aprender um idioma. Então, imagina, lá o universo já conspirou para que tu fale algum idioma, mentalmente. E tu não vai ocupar esse espaço que tem, tu vai deixar ele vazio. Não é justo, né? Se tu tem a oportunidade. Se tu tem, mas acredito que também tem que ser uma coisa mais investigada, né? A gente não pode se deter nesses professores fakes que tem aí na internet, às vezes, muitas vezes, passando uma mensagem que não é essa, né? A gente tem que se cuidar muito no que a gente vai consumir na internet, né? O Instagram é uma porta para isso, tem excelentes professores dentro do Instagram, muitos me seguem, eu sigo muitos outros, então, mas também tem que se ligar muito nessa coisa do consumo, porque eu acho que é. E a pessoa às vezes diz que é professor e não é. Então, eu acredito que a gente tenha que ter esse cuidado, assim, de pesquisa, de procurar um pouquinho mais, para ver se aquele professor, aquela dinâmica, tu gostou. E se tu não gostou daquela dinâmica, o problema não está contigo, o problema está no professor. Tu está habilitado para aprender qualquer coisa. Agora voltou bem? Sim. Tá, perfeito. Então, quer dizer que esse professor, o problema não é tu como aluno, e sim o professor. Por quê? O professor, ele não está atendendo às tuas necessidades. Então, tu deve procurar um outro professor que atenda às tuas necessidades e que tu ache que ele vai fazer o melhor para ti, né? Que tu vai conseguir captar com ele da melhor forma possível. Então, também não adianta a gente ficar se martirizando, muitas vezes, muitas pessoas pensam por determinados professores que não conseguem atingir determinados objetivos. E, na verdade, não é isso. É a forma como cada professor lida com isso, entendeu? Tem professores com mais paciência, tem professores com menos paciência, tem professores mais dinâmicos, tem professores menos dinâmicos. Então, tem professores mais focados, tem outros que não são tantos. Então, a gente tem que saber pesar isso aí. Então, acho que é importante que, independente da idade, que tu tenha 30, 40 anos, que tenha 10, que tenha 20, que tu comece alguma coisa. Tente pelo menos começar a fazer inglês. Tente pelo menos assistir uma aula de inglês, fazer uma aula de inglês e ver se tu vai gostar. Se tu não gostar, tudo bem. Ou é o idioma ou é o professor. Mas se tu não gostar de inglês, de repente tu gosta de espanhol, aí vai lá e estuda espanhol, tá tudo bem também, porque também aprendendo espanhol tu consegue falar com uma parte do mundo ali, né? Então é um pouco mais limitado, mas assim, numa visão de mundo, uma visão que a gente tem aqui, que procurar outros espaços, uma multinacional, um novo emprego, acredito que inglês seja a porta para te conseguir a determinados lugares. Como a minha prima falou aqui nos comentários aqui atrás, que ela disse que as empresas nem estão exigindo mais que as pessoas falem inglês, elas querem fazer a entrevista em inglês. Então quer dizer que a gente já deu um passo a mais aí, ó, na questão dos empregos, entendeu? As pessoas não estão pedindo mais só nivelamento, então elas estão fazendo ao vivo. Então, Wagner, tell me, what about your life? Então, Wagner, me fala aí sobre a tua vida. Desenvolve, como diz o outro, né? Ai, já travou. Meu Deus, travei. Porque eu não esperava, ele já trocou pro inglês. Aí, se tu já tem a habilidade no inglês e ele quer te pegar no susto na entrevista, tu vai dizer, eu vou dizer pro Wagner, Wagner, tell me about your life. Aí ele vai dizer, my name is Wagner, I am a teacher, I need the job because... E vai desenvolver. Eu preciso do trabalho por tais e tais motivos, porque eu quero tal e tal coisa. Aí ele vai desenvolver, quer dizer que ele foi pego no susto, mas o cérebro, como ele tem um segundo idioma, e esse segundo idioma é o inglês, né? Ele vai acionar automaticamente, porque o cérebro ele fica arriscado, tá, pessoal? Ele fica totalmente traumatizado, num bom sentido, né? Com o idioma. Posso contar uma curiosidade aqui, rapidinho? Claro. Esses dias eu estava falando, uma senhora estava falando comigo, eu fui na casa de uma senhora lá para buscar uma encomenda da minha mãe, né? E a senhora veio falando em espanhol, né? Porque aqui é a fronteira, né, pessoal? Para quem é meu seguidor aqui, vivemos na fronteira, Santana do Livramento com o Uruguai. E aí ela veio falando em espanhol comigo, né? E ela espanhol, não sei o quê. Deu positivo para ela, de máscara, né? Positivo. Aí ela pegou e disse assim, tu madre, não sei o quê. E aí eu disse pra ela assim, não sei o que me deu na cabeça, que eu comecei a dizer pra ela, yes, she's coming. And aí depois que eu me dei conta que eu tava falando inglês com a mulher
olhava assim, né? Tipo, tá louca essa menina, né? Virou aqui, tá bêbada. E aí eu me dei conta, eu digo pra ela assim, solo um minuto. Só isso que eu disse pra ela, que é a única coisa, acho que me veio na cabeça em espanhol. Solo um minuto, só isso que eu disse pra ela. E aí, em seguida, minha mãe veio e a minha mãe conseguiu desenvolver ali com ela no metade português, metade espanhol, né? Mas, assim, o que aconteceu? Depois eu perguntei para uma professora minha, o que aconteceu? Como eu tenho no meu cérebro, essa região, um segundo idioma que é o inglês, sempre que alguém falar comigo em algum outro idioma que não seja o português, ele vai acionar rapidamente e eu vou começar a falar inglês com aquela pessoa. Porque ele entende que o meu português é minha língua mãe. Eu nasci aprendendo. Mas como eu não entendo o que a pessoa está falando, eu vou usar a minha segunda língua, que está localizada aqui, e eu vou desenvolver com a pessoa inglês, que é o único idioma que eu sei falar, além do português. Então, o cérebro, ele é automático, pessoal. Eu sei porque eu já provei isso da pior forma possível, diga-se de passagem, que eu acabei me constrangendo ali na frente da senhora e falando inglês com ela sem querer. Então, não é uma coisa assim que tu diga, eu vou esquecer, Clarice, porque eu não sei se um dia eu vou viajar para os Estados Unidos, eu não sei se eu vou morar lá fora, e como é que eu mantenho o idioma? Será que eu vou esquecer? Não, tu nunca mais vai esquecer, porque tu aprendeu, tu não decorou. Não é decoreba, é aprendizado. E quando a gente aprende alguma coisa, a gente não esquece. Bota lá no subconsciente, mas a gente lembra, a gente sabe falar. Então, sempre que alguém falar em... Oi? E andar de bicicleta, depois de aprender, só vai. Uma hora lá, daqui 50 anos pegado, sabe andar. Exatamente, que nem andar de bicicleta, que nem dirigir carro. Depois de tu sentar a primeira vez dentro de um carro, tu nunca mais esquece. Tu pode dizer assim, não passei na primeira prova, acho que esqueci, porque fui fazer 2, 3 anos depois. Quando tu sentar dentro do carro, tu vai saber que tem que apertar a embreagem, freio e tem que ligar, e é automático. Vai rolar, entendeu? Acho que a gente tem que... Então, é isso que eu... Tem mais o nosso cérebro, né? As pessoas exigem tão pouco do cérebro. E a gente usa tão pouco o cérebro, né? Eu acho que a gente tem que exigir... Sim! Exige muito pouco do cérebro. Sim, tem espaço para muito mais. Tem espaço. Se eu não me engano, esses dias eu estava lendo uma pesquisa que estava falando que o cérebro ele tem espaço, se eu não me engano, para no mínimo 5 idiomas. No mínimo 5 idiomas. No mínimo. Então quer dizer que se eu aprender inglês, Clarice, eu vou, por exemplo, digamos que o Wagner fale já espanhol, mas ele está interessado agora, não sei se fala, mas enfim. Ele já tem um segundo idioma. Ele fala mais ou menos, ele já tem um segundo idioma. Será que ele vai esquecer o inglês? Jamais. Jamais. Ele nunca vai esquecer o inglês. Pelo contrário, quando falar inglês com ele, ele vai responder inglês. E quando falar em espanhol com ele, ele vai responder espanhol. O cérebro vai ativar. E vai acontecer naturalmente. Ele não vai precisar dizer, agora eu vou falar que eu tenho uma casa branca. I have a White House, I have a White... Ele não vai precisar pensar, ele não vai precisar se repetir mentalmente. Vai acionar. Automático. É um cérebro. Ele está treinado para isso. Tu treinou ele, assim como numa academia, que a gente faz aquelas corridas, aquelas coisas. Tu treinou ele para que ele entenda quando se fala inglês e quando se fala espanhol. Tá, Clarice, mas e se eu aprender francês? Eu vou falar inglês, espanhol e francês. Vou esquecer do espanhol e do inglês? Nunca, jamais. Porque ele tem um espaço para um terceiro idioma. E ele tem espaço para um quarto. Tem pessoas que são poliglotas, falam vários idiomas. Tem uma moça que eu sigo no Instagram que ela fala até russo. Então quer dizer que são pessoas que falam múltiplos idiomas. Óbvio que as lives dela em russo eu não assisto, que não vou entender. Mas em inglês eu vou entender, eu vou me virar ali pelo menos. Então quer dizer que sempre que tu quiser aprender um segundo idioma, é possível. E um terceiro, e um quarto e um quinto. Então não se limite só no inglês, aprenda inglês e mais, se for da tua vontade. O cérebro consegue captar. Clarice, vai fechar o nosso horário aí, para não cair a nossa live. Perfeito. Uhum. Nossa, passou rápido. Passou muito rápido. Eu acho que... Não sei se querem fazer mais alguma pergunta antes de sair. Sim, por isso aí, porque na nossa conversa já você respondeu todas as perguntas aí. A importância, onde surgiu, por que estudar inglês. Eu quero te agradecer, foi de extrema... agradecer por tudo, porque, nem diz outro, zerado, né? De ontem mesmo já comecei a mudar o raciocínio. Hoje mesmo com as explicações, abre a cabeça, que nem eu falei assim, até eu estava comentando,
que tu, às vezes tu para, a gente até fez uma live, né, sobre procrastinação, e às vezes tu assisti. retrocede, né? Então, a gente não pode parar nunca, tem que sempre buscar cada vez mais e mais, porque o teu cérebro, depois que começa a abrir, é fantástico, porque tu vai aprendendo mais coisas, vai aprendendo outras línguas, que nem tu falou. O nosso cérebro, a gente tem que exigir mais e mais dele, porque ele guarda, né? Ele é, tipo, a memória. E eu acho que foi uma aula que tu deu aí, queria te agradecer. Vou deixar teu contato para as pessoas aí que vão vir assistir nossa live depois, né? Que é muito interessante, e para as pessoas buscarem cada vez mais. A gente está aqui para somar, como a gente fala, para as pessoas também se comunicar conosco, fazer perguntas, até para se juntar conosco aí para algum outro assunto, que nem a gente quer abordar todos os assuntos, sempre que a gente quer passar para as pessoas, tirar dúvidas. Tenho certeza que, como eu, outras pessoas aí tinham diversas dúvidas sobre o inglês, nem pensavam dessa forma que tu nos passou aí, com bastante clareza, né? E foi muito interessante. Eu quero te agradecer aí e deixar aí para te passar. Depois eu anoto teus contatos ali, é para quem quer entrar em, né, saber um pouco mais, trocar uma ideia contigo. Mais aí que queira uma aula particular aí, aconselho muito. Depois a gente vai falar no particular, eu e tu aí, sobre isso aí também. Quero te agradecer aí por tudo aí, tá? Foi uma aula aí de extrema importância aí. Eu espero ter esclarecido todas as dúvidas aí do pessoal, se tinha alguma dúvida, tem subconsciente aí, né? Se tinha alguma dúvida, eu quero agradecer novamente o convite. Muito obrigada por ter a oportunidade aqui de expor um pouco do meu trabalho, um pouco da minha vivência aqui com o idioma, né? Do qual eu sou tão apaixonada, sou realmente muito apaixonada pelo inglês, luto pelo inglês, e assim como luto por filosofia e por todo tipo de educação. Muito obrigada. O meu Instagram é esse aqui que vocês estão vendo. Lá tem reels, tem dicas de inglês diárias, tem posts, tem stories, tem tudo lá. Se vocês quiserem acessar os outros contatos, é só clicar ali na aba contatos, destaques do Instagram, tá? E me sigam nas redes sociais aí pra gente trocar mais ideias a respeito do idioma, se é do teu interesse, se não é, enfim. Muito, muito obrigada, Wagner, e boa sorte aí no teu caminho, e a gente vai se falando. E eu já quero te deixar um convite já para nós fazer uma outra live sobre filosofia, né, para te falar um pouco mais sobre. Perfeito. E aí a gente vai Claro, vai ser um prazer. Tá. Então tá, Gleice. Claro que sim, muito obrigada. Tá, uma boa noite. Boa noite a todos. E vamos ser falando. Boa noite a todos aí, tá, pessoal? Obrigado pela presença aí. E convidamos a todos aí também a participar das nossas lives. A gente é aberto para tudo, respostas. A gente, tipo, digo, é dono da verdade. Às vezes a gente está conversando ali e vem outra pessoa e dá um ponto de visão, né? Como eu digo, cada um tem seu ponto de visão ali. Cada um pode falar de outra coisa. A sua visão, que eu digo, é aberta para todo mundo, tá? Então, antes que caia aí, pessoal, uma boa noite para todos. Obrigado mais uma vez aí, Clarice. E vamos marcar a próxima live, então. Tá? Com certeza. Muito obrigada. Obrigada a todos que ficaram. Tchau, tchau. See you. Hugs.